Jesus então teria se retirado até as cercanias do Mar da Galileia e subido até uma montanha, aonde multidões o buscavam, trazendo a ele todos os tipos de moléstias, tanto os coxos, mudos, cegos e tantos outros. E nos narra o Evangelho que ele os curou a todos. Mas mais do que isso, nessa passagem há um importante significado que nós devemos nos aprofundar para realmente entender o que Jesus queria com aquelas curas e o que o Evangelho realmente trouxe para nós de ensinos para engrandecer a nossa evolução espiritual. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos. Venha estudar e mergulhar nesse amor do Cristo. Sejam muito bem-vindos. Hoje chegamos no capítulo 15, versículo de 29 até 31. Uma parte que desperta muito interesse, conforme várias outras que nós já abordamos nesse estudo sequencial, porque diz de curas. Curas ali procedidas por Jesus. Mas será que realmente foi ele que curou? Nós já dissemos justamente sobre isso aqui. E o final desta passagem, no último versículo em si, nós vamos vendo algo grandioso, aonde você vai perceber que é tudo muito maior e que cada trecho do Evangelho ele deixa para nós ensinos, conforme nós dissemos na introdução, capazes de engrandecer a nossa vida. Por isso que é muito importante estudar o Evangelho. E se você chegou hoje nesse nosso estudo e ainda não conhece a dinâmica dele, você vai falar assim, um estudo sequencial, então eu vou lá na playlist do canal do Neto Honorável, eu colocar em dia. Não. Conforme nós sempre aqui explicamos, a grandiosidade do Evangelho é que você pode analisar uma parte dele, retirar dele a essência, engrandecer a sua vida. Aí depois, se você gostar do nosso estudo, vai lá sim na playlist do canal do Neto Honorável, tem uma playlist do estudo sequencial do Evangelho de Mateus e você vai poder colocar em dias. Já se aproveita, se inscreva no canal para você e ative o sininho para você receber as notificações, porque além do estudo, nós temos vários outros estudos pelo Marcos, pelo Uriel, e que engrandecem a nossa vida. Mais do que isso também, você pode ser um instrumento a levar esse nosso estudo até outros corações. Então, o que nós pedimos? Que você ali alicerce também outros corações como esse instrumento divino a levar essa mensagem. Então compartilhe esse vídeo com alguém e comente o que você está achando, o que você realmente entendeu por essa passagem, e no final de cada vídeo nós vamos trazer alguns dos comentários, entendendo aqui e fazendo uma dinâmica. O nosso objetivo também é unirmos corações. Então a passagem, ela é clara. Jesus, então, partindo dali, partindo da onde? Aonde ele tinha curado, feito a cura da filha da mulher cananeia. E a gente vai vendo que Jesus em si, parecia que ele não tinha paz, né? Porque ele, partindo já de uma cura ali, que ele teve uma obsessão, que ele expulsou alguns demônios, ele então vai para as cercanias do Mar da Galileia e sobe uma montanha. Estando ali na montanha, multidões vieram ao encontro do mestre. E ainda diz assim, logo vieram até ele numerosas multidões trazendo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, ou seja, várias moléstias do corpo. Será que era só do corpo mesmo? Ou será que é da alma? Nós vamos analisar isso aqui hoje também. E os puseram aos seus pés e ele os curou. De sorte que as multidões ficaram espantadas ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando e os cegos a vir, e deram glória ao Deus de Israel. Um primeiro ponto que nós temos que analisar aqui, conforme nós já dissemos nesse nosso estudo, Jesus, ele não curava ninguém. O mestre não curava. O que ele trazia? Ele trazia dentro de si, dentro do seu espírito superior, do mestre modelo e guia, ele trazia as energias necessárias para a pessoa ser curada.
E ali ele dizia em várias passagens, vá, sua fé te curou. Nós vimos até na passagem anterior da mulher cananeia, que ele desperta nela, parecia que ele não iria curar, que ele estava até rejeitando a questão da cura, mas depois ele fala, sua fé é grande. Ele queria despertar a fé nas pessoas, e é isso que você tem que ter na sua vida, é você realmente trazer essa fé viva, essa fé que vai buscar as virtudes, conforme na mulher que sangra. Ele fala, quem me tocas? Pedro fala, várias pessoas te tocam ao ponto de que eles te empurram. E ele fala, porque de mim saíram virtudes. Várias pessoas tocavam Cristo, somente a mulher hemorrogiza que foi ali curada naquele momento. E nós vemos que essa passagem aqui, no final, conforme eu disse no início, fala o seguinte, e deram glória ao Deus de Israel. Ou seja, ao Deus de Israel não era que ele salvava somente Israel, mas as ovelhas desgarradas da casa de Israel. É aqueles que trouxeram a mensagem de um Deus único, de realmente ali alicerçado na unicidade, onde seria uma inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas. Em si, o Deus de Israel era um Deus trazido diferente de outras culturas que ali adoravam vários deuses em si, principalmente os romanos, os egípcios e tantos outros ali. Israel foi um dos primeiros povos. Nós temos também os zoroatristas, né, Zoroastro, que seria o primeiro Deus, mas nós vamos ver que tem essa questão de Israel trazer esse Deus único. Então o terreno já estava preparado. E é isso que o Cristo veio a nos ensinar, que seria um Deus, não seria vários deuses. Nós temos vários espíritos de luzes, assim como o Mestre Jesus, mas Deus é apenas um só. É aquele mestre, realmente aquele Pai ensinado por Cristo para fazer uma analogia ali meio humana. Porque conforme diz no Livro dos Espíritos, nós ainda não temos a capacidade mental de compreender o que seria Deus. Então, por isso que eles explicam a inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas. Mas, na hora que fala, nós ainda não temos a capacidade de entender o que seria Deus, realmente dentro da grandiosidade dos seus atributos divinos. Nós ainda não chegamos nessa capacidade em si. Nós ainda temos uma pobreza de linguagem, uma pobreza de cognição, de realmente comparação, de poder comparar essas coisas grandiosas, ao ponto que nós vemos que ali atrás tem uma luz. Há pouco tempo nós não tínhamos a energia elétrica, nem compreendemos. Então é muito difícil nós ainda compreendermos o que seria Deus diante da grandiosidade de todos aqueles atributos trazidos. Aí Jesus fez muito bem de colocar que ele é um pai. Que aí sim, naquele tempo, há 2000 anos, ele demonstrou o que seria esse amor divino. E ele mais do que ninguém. E eles colocam aqui, deram glória ao Deus de Israel, ou seja, não era Jesus. Ele só era ali o invólucro, aquele mestre que trazia esse poder divino, mas o poder vinha de Deus. E é por isso que ele ensinou a principal das leis, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque todo o poder, toda a questão da cura, ele não vem de uma certa pessoa ou de um certo indivíduo. Essas virtudes que Jesus fala ali, porque de mim saíram virtudes que curou a mulher hemorrogiza, e tantas outras questões ali de, vamos dizer, do fluido cósmico universal, que foi ali alicerçando curas do corpo físico, nós vamos vendo que advém de algo superior, algo maior, realmente advém de Deus. Por isso que é muito importante nós prestarmos atenção nesta questão do fechamento também. E deram glória ao Deus de Israel. Não era deram glória a Jesus. Jesus, ele não precisava ser idolatrado. Ele precisava ser compreendido. Ele trouxe uma mensagem de amor. E eu, aqui ainda, no Evangelho Redivivo, traz uma parte aonde na Gênese, Allan Kardec, no
capítulo 15, item 33, de página 281 e 282, ele diz o seguinte: muitas enfermidades eram obsessões provocadas por espíritos dominadores, como aconteceu na cura da filha da mulher cananeia, que nós vimos no estudo anterior. A imensa superioridade do Cristo lhe dava tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, então chamados demônios, que bastava a ele ordenar que se retirasse para que se vissem obrigados a não resistir a essa ordem formal. Então, o que Kardec explica aqui na Gênese? Várias dessas curas em si, elas foram operadas realmente afastando espíritos que estavam ali a obsediar as pessoas. Então não era uma cura do corpo, até afligia o corpo, mas era uma cura mais da alma. E dentro disso, nós vamos vendo que traz também no Evangelho Redivivo da Gênese em si, no item 2 do capítulo 15, também na parte 264, Kardec colocou da seguinte forma: sem nada prejulgar sobre a natureza do Cristo, e não considerando por hipótese senão um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo como um dos espíritos de ordem mais elevada, e por suas virtudes colocado muitíssimo acima da humanidade terrestre, pelos imensos resultados que produzia, e a sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente confia a seus mensageiros diretos, para cumprimento de seus desígnios. Nós vamos vendo que realmente Jesus, através dessas curas, ele queria demonstrar a superioridade de Deus em si. Há uma outra simbologia também que eu queria trazer nesse nosso estudo, porque nós queremos ver tudo de uma maneira muito material, a cura do corpo. Há também a cura da alma, e ali nós devemos trazer assim: há lições morais e lições espirituais. Por exemplo, os cegos que passam a ver representa a alma que desperta para a verdade espiritual. A cegueira espiritual é vencida pela luz do conhecimento e da fé raciocinada. Nós vemos que Jesus falava muito sobre essa cegueira da alma, aonde ele coloca ali os fariseus como cegos conduzindo outros cegos. Se um cego conduz um outro cego, ambos cairão no buraco. Então, ele trouxe a verdadeira luz, os ensinos. Então, nós vamos vendo que não era apenas uma cura física. Várias pessoas que estavam ali com o mestre receberam, sim, uma cura espiritual, um abrir de olhos para uma verdade maior. Isso também tem que ser colocado. É bom nós trazermos isso no nosso estudo. Mudos que falam simboliza aqueles que, antes ignorantes ou silenciosos diante do bem, passam a expressar a verdade e a caridade. Nós vemos isso diante do Evangelho. Ali ele trouxe realmente pessoas que ficavam caladas em si, mesmo tendo dentro de si algo bom para se falar, e eles começam a falar depois de ouvir os ensinamentos do Mestre. Nós vemos isso principalmente pelos seus apóstolos e os vários discípulos que ele tinha, que ele ainda falava. Eles questionam: Mestre, o que eu vou falar? Ele fala assim: vá, que o Espírito Santo falará por vós. Não são vocês que vão falar. Então, várias pessoas passam a falar. Então, tem um significado também que nós podemos retirar sobre isso, que não era apenas uma cura de mudos que voltam a falar, um mudo físico, mas aquele mudo da alma, aquele que não expressa as verdades divinas. Coxos e aleijados que andam. Refere-se aos que, antes paralisados moralmente, sem forças para caminhar na senda do bem, agora se movimentam rumo à regeneração. Então tem todo esse simbolismo em si. E nós devemos trazer muito sobre isso. E eu queria trazer aqui para vocês, somente para o fechamento, de que o nosso canal, ele abrange várias pessoas, e conforme nós dissemos lá no início, eu gostaria que vocês comentassem o que vocês estão achando dos nossos vídeos, o que você realmente está trabalhando dentro de si. É muito importante
você unir corações conosco. Então, no vídeo, por exemplo, que nós falamos sobre os ensinos da pureza dos alimentos, Jesus da alimentação, que é o vídeo 64, a Maria Cícera trouxe para nós, que ela fala lá de Praia Grande. É bom sabermos que nós temos vários amigos. A Rosa Maria, Deus abençoe sempre vocês com esses ensinamentos de grande aprendizado. Ou seja, que abençoe você também, todos aqueles que estão assistindo, isso é muito importante para todos nós, para todos nós. A Meire Ferreira, que trouxe aqui paz e luz a todos você, paz para você também na sua casa. O 45 Marcos, que trouxe tudo que está na Bíblia nos deve ser mandamento. O livro de Levítico contém leis carnais, ou seja, aí ele traz uma série de ensinos aqui que ele trabalha sobre essa questão de leis que têm que ser trabalhadas, que muitos denominam simplesmente repelem. E então nós vamos até manter ele expôs aqui o que ele realmente acha, né? E a gente traz isso de uma maneira muito profunda, porque nós não queremos afastar realmente os entendimentos da pessoa. Nós queremos justamente trocarmos ideia. Depois nós vamos sentar aqui, nós vamos responder, não para fazer um debate, mas realmente para unir os corações em si. Um agradecimento a todos que estão fazendo parte desse nosso estudo. Ele engrandece e muito a nossa vida, e o objetivo é justamente esse: nós unirmos corações em prol de um objetivo maior, que é entender os ensinamentos do Mestre. Fiquem em paz, até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus.